o prêmio Nobel. Esses dois cientistas, eles ganharam o prêmio Nobel por causa de uma pesquisa que eles fizeram e lançaram nessa pesquisa. E essa pesquisa dizia a respeito de uma partícula chamada a partícula de Deus. E essa partícula de Deus, ela se encontra em tudo quanto é tipo de matéria. Eles descobriram que toda matéria, para estar formada, ela tem que ter essa partícula. E os cientistas a chamaram de a partícula de Deus. Cientificamente fizeram tudo quanto é tipo de pesquisa e chegaram à conclusão que em toda a matéria tem que haver essa partícula. Aleluia. E esses homens ganharam o prêmio Nobel. E eu estava refletindo a respeito disso na semana que eu ouvi isso, porque lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 2 em diante, quando Deus aparece a Moisés naquela sarça ardente no deserto, a Bíblia diz que Moisés olhou e viu uma sarça, e aquela sarça ela pegava fogo, porém ela não se consumia. O fogo ali estava, a presença do fogo era patente ali, porém não havia o consumo da matéria. Aquele fogo era um fogo especial. Aquele fogo se mostrava um fogo que não precisava de deterioração da matéria para poder existir. Mostrava também que não precisava de oxigênio para poder existir. E quando Moisés começa a analisar aquilo ali, teologicamente, existem dois atributos de Deus que nós classificamos dentro daquela situação ali. O primeiro se chama imanência e o segundo se chama transcendência. Por imanência, cremos que Deus está e faz parte de tudo aquilo que existe. Deus é parte de tudo que existe, porque tudo que existe foi constituído por Ele. Talvez se os cientistas foram despertados pelo próprio Deus para compreender dessa forma, facilitou eles a compreender que Deus, que faz parte de tudo, é uma partícula que dá condição para que toda a matéria exista. E a segunda característica é a transcendência. É por isso que o fogo estava ali, mas não consumia a matéria que ali estava. O fogo não dependia da matéria para subsistir. Deus estava dizendo que Ele não depende de nenhum tipo de matéria, que Ele não foi criado pela mão de ninguém, que Ele não teve início de dias e também não tem fim de dias, e que tudo que existe, subsiste, foi criado pela mão dele. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nos sentimos impactados pelas circunstâncias, pelas situações, nos sentimos impactados pelas nossas limitações, mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: o nosso Deus, Ele é ilimitado. O nosso Deus não está preso a espaço. O nosso Deus não está preso a dependência. Nós, como seres humanos, se ficarmos menos que um minuto sem ar, perecemos. Mas o nosso Deus, não. O nosso Deus, Ele não depende de oxigênio. Ele não depende dessa proteção da camada atmosférica. O nosso Deus, Ele é superior a tudo que você possa pensar. Meu Deus. Agora, um Deus tão superior, tão poderoso, tão tremendo como esse, como Ele poderia nos fazer entender as coisas, sendo nós quem somos? Queridos, nós somos limitados demais. Eu tenho por costume dizer que se Deus fosse nos revelar 1%, 1 milésimo daquilo que é a plenitude espiritual de Deus, nós iríamos ficar sem saber o que é pé, o que é mão, se anda de quatro, se anda em pé, se arrasta pela cabeça, porque nós não temos condição de suportar esse conhecimento todo que vem da parte de Deus para nós. E Deus, Ele começa a usar
Antigo Testamento, a figura do sumo sacerdote, entrando no santuário, vindo do árbitro, do santo dos santos, aquela figura ali, ele representa o próprio Cristo, que apresenta as intercessões nossas ao Pai. E é uma coisa tão poderosa e tremenda que a fumaça representa a oração, que o fogo representa o Espírito Santo, e toda a glória desse Deus, que se tentar te revelar de uma vez só, você não vai entender. Não adianta. É igual tratarmos com uma criancinha, tem que ser um passo de cada vez, devagarzinho, uma coisinha de cada vez, para podermos compreender. E quando o Renato me deu essa passagem, o que Deus falou comigo concernente a essa passagem de Atos do capítulo 9, versículo 15, cujo tema da mensagem desta noite é: escolhido por Deus, mas preparado pelos homens. Eu quero trazer para você nesta noite a figura do olheiro, não como a figura do próprio Deus, mas como a figura de homens que prepara a cada um de nós para aquilo a qual Deus quer executar em nossas vidas. Às vezes em nossas vidas nós começamos a trilhar a nossa trajetória eclesiástica, apoiado por pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos evangelistas da casa do Senhor. E muitas vezes descobrimos que esses é que vão colocando em nós característica que amanhã faz nos ser quem somos. Não vem com essa que nasci no Evangelho, Deus me revelou tudo e eu já estou assim, estou pronto. Deus, com ninguém acontece assim. Todos nós tivemos um conselheiro, tivemos um pastor, tivemos um irmão, tivemos alguém que nos ensinou a orar, tivemos alguém que nos ensinou a buscar a Deus, tivemos alguém que na hora da dificuldade chegou do nosso lado e disse: ó, pera aí, fica calmo, que eu vou te ensinar como é que a coisa acontece. É verdade. E era isso que Deus estava falando comigo quando eu estava na minha casa. Glórias a Deus. Porque Deus, Ele me mostrou uma coisa interessante. A matéria-prima é dele, mas Ele deixa o homem moldado. Então, queridos, o Renato até estava falando algumas coisas aqui que eu queria dividir com os irmãos nessa noite, mas eu queria que você observasse. A primeira coisa é o seguinte: já foi dito aqui que existem inúmeros tipos de barro, são 5 tipos, se não me falha a memória, que são úteis para fazer o vaso. Só que o interessante é que Deus me mostrou uma coisa. Primeiro, o oleiro, ele conhece o lugar onde tem o barro de qualidade para ser feito o vaso. É verdade. Não se engane, você não está aqui hoje por acaso. Aleluia. Ah, não, eu vim aqui porque me convidaram. Não, o oleiro sabia que você era matéria-prima especial para que esse vaso fosse feito. Aleluia. Então todos nós somos matéria-prima especial, somos sim. Glórias a Deus. Só que acontece, irmãos, que você vai observar que tem vasos que faz com muita facilidade, tem outros que nem tanto. A primeira coisa que eu quero falar para você: Deus cede a matéria-prima, mas o oleiro, ele vai lá e tem que ser ele. Não adianta mandar o ajudante, o fulano, o Bertrano, o ciclano. Tem que ser o oleiro. É a pessoa específica para fazer aquele algo. E ele vai chegar lá, vai escolher. E existem situações que o barro tem camadas sobrepostas. E essas camadas que estão sobrepostas no barro, muitas vezes é um material que não presta. Antes de fazer vaso, antes de fazer tudo, vamos primeiro limpar o barro. Vamos primeiro trazer a parte especial do barro. Não é qualquer tipo de barro. Não é chegar lá, pegar tudo da maneira que tiver, tá bom, vamos fazer, vamos juntar. E não, espera aí. Pegou o barro? Vai vir cheio de impureza. Vai vir cheio de situações que precisam ser trabalhadas.
E não adianta, eu tenho costume de dizer que, às vezes a pessoa diz, eu fui criado na igreja a vida inteira, eu sou filho de crente. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente, se não aceitar Jesus, também vai para o inferno. É verdade. Ah, não, mas o meu pai já é crente, eu já vou para a igreja todos os dias, mas às vezes vem o tempo inteiro para a igreja, mas ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não aceitou Jesus, ainda não permitiu que o barro seja tirado das impurezas, seja tirado das imundícias, e ele está vivendo simplesmente da qualidade de ser barro do mesmo barranco em que foi tirado o pai dele. Eu quero dizer para você nessa noite, não adianta ser barro do mesmo barranco, tem que tirar as impurezas. Não adianta ter sido extraído do mesmo lugar, de onde saiu, não, eu sou do mesmo lugar, onde saiu o fulano, onde saiu o Bertrano, onde saiu o ciclano. Escute bem, Deus trata com cada um de nós de maneira particular, pessoal e íntima. Não tem essa história de viver a experiência do pastor, do presbítero, do bispo, não. Ei, Deus hoje quer falar com você sobre você. Deus hoje quer tratar com você sobre você. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes é difícil demais tirar as impurezas do vaso, do barro. Às vezes é difícil demais trabalhar no barro, porque às vezes as impurezas estão tão entranhadas que o que esse barro tem de bom é quase nada. Eu estava essa semana falando com meu filho, e eu tenho visto, não sei se você tem observado, que em todos os programas agora de televisão, todos os programas, o que mais se fala é sobre estupro, sequestro, crimes. Estão atacando agora os jovens de uma maneira que mostra tudo quanto é crime que jovem comete. Toda hora que aparece um assalto, um sequestro, fala lá, 16 anos, é de menor. Estão se criando um ódio tão grande contra os menores, que tem crente na frente da televisão em casa torcendo para que mate, torcendo para dizer, tomara que a polícia pega e mata de uma vez. E a pessoa consegue falar isso com facilidade, porque não é o filho, não é o irmão, não é alguém da família dele, porque quando é, aí ele fala, Deus não, tem misericórdia, Deus vai converter, Deus vai transformar. Mas quando é o filho dos outros, quando é a família dos outros, quando é do outro lado, as pessoas hoje estão torcendo para que morra. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás descobriu também que colocando impureza no barro, certamente ele se torna um vaso imperfeito. Certamente, o Renato falou aqui, eu vou entrar no contexto disso, de quando o vaso racha. Esse vaso racha porque ele não foi purificado totalmente, porque ele não foi preparado totalmente. E quer saber o que eu vou te falar? É melhor ser preparado, é melhor esperar o tempo de Deus, do que quebrar lá dentro da fornalha e ter que voltar ao zero de novo. Tem um montão de gente voltando a estaca zero. Tem pastores, irmão, em cima do púlpito que já pregaram, que já fizeram uso da palavra, e hoje estão com a sua vida tão complicada, quebraram por causa de prostituição, por causa de adultério, por causa de tanta coisa que abraçaram e estão tendo que voltar de novo. E querido, não é simples. Eu vou te falar, tem situações que nem servem mais para uso. Nem serve mais para uso. Então eu quero que você entenda comigo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 7, para que você entenda comigo o que o próprio apóstolo, ele fala sobre a sublimidade desse vaso. 4, 7, ele diz assim, ó, temos este tesouro, vou ler, tá, irmão, para nós não perdermos muito tempo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus. Então escute bem uma coisa que eu quero falar para você. Fala para o teu irmão que está do teu lado. O vaso, 2 Coríntios 4, 7. Isso. O vaso tem que ser de barro. O vaso tem que ser de barro. O vaso tem que ser de barro. Tem que ser de barro. Sabe por que eu vou explicar para você? O vaso, se formos preparar um vaso de ferro, quando você bota ele na fornalha, ele aguenta até uma certa temperatura. Depois, ele se
desfaz. O vaso de barro, quanto mais temperatura ele leva, mais belo ele vai ficar. Quanto mais temperatura, quanto mais aflição, quanto mais dificuldade, mais belo esse vaso fica. Aí você não entende de Deus, não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo? Tu está ficando bonito para Deus. Aleluia. Senhor, eu não estou entendendo porque, irmão, você escute uma coisa que eu quero falar para você. Tem vasos que chegam na casa do Senhor, ele canta, ele prega, ele faz tudo e não tem graça. Não se sente unção, não se sente presença, não se sente virtude, porque são vasos de ouro, são vasos de prata. Para ter graça, tem que ser vaso de barro, tem que adentrar na fornalha, tem que passar pelo fogo. E quando você passa pelo fogo, a Bíblia diz: eu te provei na fornalha da aflição. Meu Deus. Ah, pastor, mas é assim? A realidade nossa é exatamente essa. Mas eu queria que você compreendesse o seguinte: o barro